Para a interpretação do diagrama pneumático dos caminhões Scania, é necessário identificar o componente através de uma codificação. Todo componente no circuito pneumático é apresentado através de um código. Vamos a um exemplo aqui. Temos aqui o componente, que é o componente 57. Esse componente 57 está no circuito pneumático e é de grande importância para o funcionamento de um sistema adjacente, que é o sistema do reboque. Então vamos localizar ele através de uma legenda que existe no circuito pneumático do caminhão. Se observarmos a legenda, nessa legenda existem vários códigos. Então temos aqui o código do componente, a descrição do componente e a zona que o componente se encontra. O componente é classificado por uma seção, essa seção é a zona. Então, um exemplo aqui, eu tenho a zona C, e através da zona C consigo localizar o componente através do código. O componente 57, na legenda, vamos localizar ele. O componente 57 é a válvula de controle do freio de serviço do reboque. Essa válvula é responsável por controlar o freio de serviço e o freio de estacionamento do reboque através de um outro comando anterior. Ele está na zona C5. Então, novamente, código do componente, nome do componente e a zona em que o componente se encontra no diagrama pneumático. Então, vamos comprovar? Na horizontal, o componente se encontra na zona C. Na vertical, pela zona 5. Então, eu tenho coordenada 5, zona C. Vamos identificar um outro componente no circuito pneumático. Existem componentes que são componentes elétricos no circuito pneumático do caminhão. Como o caminhão usa um sistema anti-bloqueio de rodas, que é o ABS, o circuito pneumático deve compor eletroválvulas, e essas eletroválvulas estão montadas em paralelo com os circuitos de funcionamento pneumático do caminhão. Temos aqui uma eletroválvula. Vamos ampliar para observar. A eletroválvula V3. E ao lado da eletroválvula V3 existe um outro componente. Vamos observar na legenda a localização da eletroválvula V3. A eletroválvula V3 é uma válvula de controle de pressão do ABS. Novamente, temos aqui código do componente, nome do componente e a seção, que seria a zona em que o componente se encontra dentro do diagrama pneumático. Vamos comprovar. Eletroválvula V3, vamos ampliar para observar. A V3 está na zona D. Coordenada 6. Assim, através das codificações e com a legenda, eu também consigo identificar as alimentações de ar. Consigo identificar a alimentação através de uma linha contínua. Um exemplo
a saída 24.2 da APS, que é mais um componente codificado. Vamos identificar a APS. APS, código do componente. Sistema de processamento de ar. A APS é onde se encontra o filtro secador. A APS é responsável por distribuir as redes pneumáticas para o caminhão e seus circuitos. Ela se encontra na zona C7. Então vamos lá localizar ela na zona C7. Zona C. Coordenada 7. Utilizando a codificação encontrada na legenda, a zona que se encontra o componente, o código apresentado pelo componente, facilita uma análise do circuito pneumático. Outro exemplo fácil de encontrar na legenda, como o exemplo citado anteriormente, uma linha contínua de alimentação de ar. Existem linhas que são linhas pilotadas. Essas linhas pilotadas são as linhas de sinais para as válvulas. Um exemplo, a válvula relé do freio de estacionamento ou uma válvula de descarga rápida. Linhas pontilhadas identificam pilotagem de ar. Exemplo, V4, né, eletroválvula V4, que é a válvula de controle do ABS. A unidade de controle do ABS, ela é responsável por fazer o alívio de pressão na eletroválvula. E aí vamos encontrar essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada vai identificar a pilotagem ou um sinal proveniente de um comando pneumático. Um outro exemplo. Componente 12A. Vamos localizar o componente 12A na legenda. Válvula do freio de serviço. A válvula de freio de serviço é responsável por enviar comandos pneumáticos tanto para o circuito dianteiro como para o circuito traseiro. Vamos identificar. Ela está na zona D, coordenada 7. Zona D, coordenada 7. E assim começamos a fazer uma análise no circuito pneumático.